Nós vimos ontem que Deus chamou um povo, chamou a Abraão e estabeleceu um povo com objetivo essencialmente missionário. O Senhor queria que esse povo testemunhasse, que esse povo obedecesse e fosse tão abençoado que iria influenciar as outras nações. As outras nações iriam querer saber quem é o Deus desse povo, para que esse povo seja tão bem sucedido, tão feliz. Entretanto, irmãos, depois de Jacó, José, quando o povo se estabeleceu no Egito e cresceu no Egito, o povo crescia e ia tão bem que os egípcios tomaram atitudes drásticas com relação ao povo. E após a morte de José, alguns anos após a morte de José, que era extremamente benquisto pelo faraó, após a troca do faraó, o povo ficou escravizado no Egito e ficou escravizado por 400 anos. Como é, irmãos, esse povo que é para testemunhar, esse povo que deve mostrar que tem um Deus poderoso, um Deus que os ama, como pode esse povo ser escravizado, continuar escravizado? Será que isso ia testemunhar, isso ia ser uma grande nação? O Senhor não podia concordar, não podia permitir que isso acontecesse. Veja lá, então, irmãos, o livro de Êxodo, no capítulo 19. Eu vou ler os versos 4 até o verso 8. Acho importante ler todos esses versos. 19, 4 a 8. Vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei com asas como águias, e vos trouxe a mim? Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Moisés veio e chamou os anciãos e lhes expôs essas palavras que o Senhor tinha ordenado. Então o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. Veja, irmãos, o Senhor estava falando assim: olha, eu separei vocês, eu tirei vocês do Egito para cumprir a promessa que eu fiz a Abraão. Veja, irmãos, diz assim: vocês vão ser minha propriedade peculiar. Vocês precisam me obedecer. Se vocês me obedecerem, vocês vão ser a minha propriedade peculiar. Por que uma propriedade peculiar? Porque eles eram melhores, irmãos? Não, eles eram um povo de escravos. Mas pela graça do Senhor Deus, pela graça do Senhor Deus, seriam um povo peculiar. Uma nação sacerdotal, isso é, uma nação missionária. Uma nação que devia interceder pela humanidade diante de Deus. Uma nação que devia testemunhar. Vocês vão ser uma nação santa. Uma nação separada. Separada para usos santos. Separada das outras nações. E qual foi a resposta do povo, irmãos? O povo falou assim: tudo nós faremos. Qual era a condição, irmãos? Era obedecer. Qual é a condição para nos relacionarmos com Deus? É fidelidade. Para nos relacionarmos com Deus, irmãos, nós devemos ser leais a Deus. Nós devemos obedecer a Deus. Após essa declaração, Moisés ratificou o compromisso do povo, ratificou com sangue. Então tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. E aí no verso 8, diz assim: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Foi ratificado com sangue esta aliança, este compromisso. Mas veja, irmãos, tudo isso é o compromisso de Deus para salvar. E eu quero que vocês venham agora no livro de Deuteronômio, por favor, o capítulo 4, verso 31. Pois o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, não te desamparará nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Veja, isso está no livro de Deuteronômio, no 5º livro de Moisés, um pouquinho antes do povo entrar na terra prometida.
E o Senhor estava dizendo assim, Moisés estava dizendo, o Senhor é misericordioso. Ele não vai desamparar, não esquecerá da aliança. E veja no verso 34, irmãos, desse mesmo capítulo 4. A pergunta: será que já houve um Deus que resolveu ir tirar no meio de uma outra nação um povo para ser completamente dele, como o Senhor fez com vocês? Essa era a pergunta para o povo hebreu. Será que houve um Deus que fez isso? Foi tirar de uma outra nação, foi tirar uma nação de uma outra nação, e foi o que o Senhor fez ao tirar os hebreus do Egito, ao tirar da escravidão egípcia. Ainda mais, continuando agora. Vocês viram como ele mostrou o seu poder e a sua força? Viram como ele, por meio de pragas e milagres maravilhosos, de guerras e feitos espantosos, tirou você do Egito? É esse o Deus, irmãos, esse Deus que salvou o povo hebreu. Quero que você veja agora, por favor, a palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus, no capítulo 26, no verso 28. Veja lá, o sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos dá salvação, que nos dá o resgate, que nos dá a libertação. O sangue do Senhor Jesus Cristo que nos justifica. Palavra do Senhor Jesus: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramada por muitos para a remissão dos pecados. O Senhor Jesus estava falando isso por ocasião da ceia, quando ele distribuiu o vinho para os discípulos. Ele está falando, esse é o sangue da nova aliança. O sangue da aliança com Moisés, quando da outorga da lei, esse sangue era um sangue de animais. Agora o Senhor Jesus estava falando assim, esse sangue que está sendo representado por esse vinho, é o sangue, é o meu sangue, o sangue da nova aliança para a salvação. Esse é o sangue, irmãos, que garante a nossa salvação. É o sangue que garante a minha salvação, a salvação de você, a salvação de cada um de nós. Mas eu quero, irmãos, ler com vocês novamente o texto de Deuteronômio, capítulo 34. Capítulo 4, verso 34. Mas eu quero fazer uma alteração, um acréscimo nesse texto. Será que já houve um Deus que resolveu ir tirar do meio de um mundo de maldade e pecado a Jacira para ser completamente dele, como o Senhor nosso Deus fez com ela? Será, irmãos? Vamos ver outro. Será que já houve um Deus que resolveu ir tirar no meio de um mundo de maldade e pecado o Alberto para ser completamente dele, como o Senhor nosso Deus fez com ele? O Senhor Deus, irmãos, continua tirando homens e mulheres da escravidão, agora da escravidão do pecado. E esse texto de Deuteronômio 4:34 a gente pode transpor para cada um de nós, colocar o nosso nome lá. Será que já houve um Deus que resolveu ir tirar do meio do mundo de maldade e pecado o Alfredo para ser completamente dele, como o Senhor Deus fez com ele? O Senhor Deus, irmãos, está tirando cada um de nós, pode tirar cada um de nós do mundo de pecado, da escravidão do pecado, para que a gente seja dele, uma propriedade peculiar, para que a gente se constitua numa nação santa, num sacerdócio real. Que Deus nos abençoe, mas que a gente possa sentir isso, que a gente possa sentir como Deus nos extrai desse mundo tão atrapalhado, desse mundo tão mau, como o Senhor nos tira desse mundo. Através de milagres, às vezes, irmãos, o Senhor faz isso, para que nós possamos ser propriedade peculiar, para que nós possamos ser completamente dele.
Que Deus nos abençoe, que cada um de nós seja completamente propriedade do Senhor Deus.